Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à palestra de hoje, lendo um livro, Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trecho do livro intitula-se Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o Pai não corrige? Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor, aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-las e suportar. Por vez, a repreensão generosa do alto, símbolo do desvalo amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria da ocasião, a mente encarnada repele o agrilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerte ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou-se a si mesmo, afastou-se da providência divina, ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem a correção do Todo Misericordioso reajustam-se em ciclo de vida nova promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam a oportunidade e aprendem a servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as regras da vida superior, com vista ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando o coração do Senhor alcança-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Vamos orar, irmãos. Querido amado Jesus, gratos estamos por essa ocasião, Senhor, em que podemos ouvir a Tua palavra, Teus ensinamentos. Lhe pedimos esclarecimento, harmonia para essa reunião, para essa reunião agora online, mas que nem por isso deixa de ser uma reunião de amigos, irmãos, fraternos, para que esta reunião corra com paz e harmonia. Irmãos, o tema da nossa palestra hoje, na realidade, é aflição e consolação, que vem do livro Rumos Libertadores, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Bom, ela começa o trecho com um dos trechos das bem-aventuranças. E o trecho que ela escolhe para narrar, para desenvolver esse tema é: bem-aventurados os que choram, aflitos, porque serão consolados. Bom, ela começa com essa frase. E logo depois ela afirma que nem todo aquele aflito e que chora será consolado. Parece contraditório. Se o Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados, e Joana de Ângeles afirma logo em seguida que nem todos os aflitos serão consolados, parece contraditório. Mas vejamos bem o que é a aflição. A aflição é um sentimento.
assim como o amor é um sentimento, é um sentir, uma especificação do nosso íntimo, que nós traduzimos em forma, damos nome ao nosso sentimento, como amor, quando gostamos muito de uma pessoa. E a aflição também é um sentimento, um sentir, que traduzimos a nossa angústia provocada por uma determinada situação, que chamamos nós, para exprimir o que vem dentro da gente, como aflição. Bom, sendo assim um sentimento de algo que nos angustia, nós precisamos saber, e ela desenvolve isso logo à frente, que o consolo está em nós. O consolo está na forma em que nós tratamos as nossas angústias, os nossos problemas. Lembremos que Jesus também disse que se tiverdes fé, e nós tratamos isso no último evangelho, do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, sai daqui e vai, e ela se moveria. Bom, de que montanha nós estamos tratando? A montanha que Jesus nos diz, nos relata quando diz isso, não é a montanha física, aquela que nós vemos na paisagem, e sim as montanhas de nossas aflições. Bom, se montanhas das aflições é o que nós podemos remover se temos fé, nós precisamos entender que o tamanho desta montanha é dado por nós mesmos. Notem que tem pessoas que passam por dificuldades muito tranquilas e muitas situações muito sérias. E outras que as situações, aparentemente, para quem está observando, não são nem tão graves, mas essa pessoa se comporta de forma super aflita, super dimensiona esta questão, a questão que para nós, ao nosso ver, não seria tão grave assim. Bom, dito isso, vamos imaginar que Joana de Anjos, quando nos diz que nem todos os aflitos serão consolados, ela reforça que a atitude é quem determina a situação. Ela nos diz que há pessoas, como o texto lido agora logo na frente, o texto de abertura, que há pessoas que, ao não suportar a aflição, a não suportar o sentimento interno que aflige, se rebelam. Se rebelam e se colocam como vítimas. É que, se colocando como vítimas, não conseguem discernir a possibilidade de diminuir o seu sofrimento. Bom, se não diminuem o seu sofrimento, não conseguem sair da angústia. Bom, para que isso aconteça, nós precisamos nos compreender. Precisamos entender que a fé é componente indispensável para resolver as nossas aflições. Estamos vivendo momentos de muita angústia. Estamos vivendo momentos de muita aflição neste momento, no nosso planeta, no nosso país também. O mundo está atravessando isso. Bom, que tamanho essa aflição terá em cada um? Que efeito
esse momento trará para cada um, vai depender muito do seu grau de entendimento da situação. Se entendermos que o nosso planeta está em evolução e que o nosso planeta ainda está no estágio de provas e expiações, não podemos gozar de felicidade plena pela condição de nosso planeta. Então, é muito normal que problemas como o que nós estamos vivendo hoje aconteçam. Porque é do nível evolutivo do nosso planeta. Ainda não podemos gozar da felicidade plena. Ainda não estamos nesse estágio. Ainda estamos passando por provas e expiações. Bom, é isso que Joana de Ângeles nos alerta. Como podemos nós nos revelar, ficar aflitos, se sabemos da condição do nosso planeta? Como podemos nós rezarmos para que o mal, entre aspas, que é o mal da Covid, desapareça como um toque de mágica, se este vírus está na condição do nosso planeta e que está seguindo o seu curso natural pela nossa condição? Bom, não deveríamos nós nos apaziguar e pedirmos para que tenhamos paciência e perseverança para passar por este momento? Se entendermos isso, o consolo vem. Mas se nos rebelarmos, se ficarmos procurando justificativas e nos vitimizando, bom, então não há solução para nossas aflições, porque só o tempo nos dará a condição de nos livrarmos dessa situação. Ao relutar em entender e compreender isto, ficaremos nós nesse círculo de aflições e medo. Mas a partir do momento em que compreendemos essa situação, paramos de ficar tão tenso e começamos a nos libertar deste grilhão que nos acorrenta neste momento. Esta é a grande fórmula de nos libertarmos. Vejamos bem que o Cristo, quando andou entre nós, prometeu uma vida melhor. Disse a nós todos que teríamos uma vida melhor. E disse que o Consolador seria enviado para nós espíritos. Esse Consolador é o Espiritismo, que vem nos esclarecer que a vida não se encerra na encarnação que nós estamos, que a vida continua, que esses processos de ida e vinda, de acerto e desacerto, acerto e correção dos desacertos, são uma lei divina. Bom, assim sendo, não podemos nós nos afligir com isto, com esta situação. Bom, mas pessoas estão desencarnando. Sim, pessoas estão desencarnando. Mas lembre-se que o Cristo disse que não cai uma folha da árvore sem que o Deus tenha conhecimento. Bom, é preciso que essas coisas aconteçam,
seguindo a lei divina da renovação. A lei de destruição também é uma lei divina. E aí precisamos nos deixar de afligir. Mas voltando para o iniciozinho da palestra, a consolação não irá vir para todos? Bom, ou virá na vida futura? Vamos aqui fazer uma reflexão sobre o que é o futuro. Nós conhecemos exatamente dois tempos: o presente e o passado. Mas o tempo futuro é só uma possibilidade. Vida futura pode ser considerado daqui a 5 minutos, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos. Mas também pode ser considerado vida futura para a próxima reencarnação. Bom, esta vida futura, que Joângela diz que a consolação virá para esses na vida futura, significa que nós precisamos corrigir hoje o que cometemos de errado ontem. E, se tratarmos bem essas situações, se compreendermos que as nossas aflições são fruto de um passado que precisamos resgatar, paramos de nos vitimar. Deixamos de ser vítimas para sermos cumpridores de uma missão. O que nos tranquiliza, o que nos dá harmonia. Mas se esquecemos disso, se esquecemos de que somos espíritas e da missão que o Espiritismo nos diz que nós temos que cumprir, aí a aflição realmente nos faz desesperar. A aflição nos faz aumentar o nosso desespero. Ou o desespero aumenta a nossa aflição, se melhor dizendo. Nossas ferramentas para que isso não aconteça estão em nós. Ou vocês acham que os espíritos que estão aqui, neste momento, nesse planeta encarnado, não perceberam a possibilidade quando desencarnados disso acontecer? Vocês acham que a espiritualidade maior, Jesus como gerente do nosso planeta, deixaria fazer algo, que acontecesse algo, melhor dizendo, no nosso planeta que não pudéssemos suportar? É isso que a gente precisa ter convicção. A gente precisa refletir sobre esse assunto. Nós ainda estamos muito ligados ao presente, ao agora, à nossa encarnação. Como se nossa encarnação agora fosse a única. Nós nos afligimos hoje, de modo geral, como raça humana. Mas existem aflições outras, que até bem pouco tempo eram para nós bem maiores do que essas agora. Essa aflição mundial tornou-se muito grave, porque estamos todos vivendo nessa situação e existe a possibilidade do desencarne. E ninguém quer ir agora, todo mundo gosta de viver. A maioria das pessoas gostam de viver e querem continuar encarnadas. Bom, mas se queremos continuar encarnados no planeta que estamos passando por esta situação, precisamos compreender a situação.
E existiam aflições particulares antes dessa comoção mundial que para nós era tão maior do que a que vivemos agora de forma global. E essas aflições que nós vivemos de forma particular, que nos angustia, digo de novo, que a aflição é o nome do sentimento de algo que nos tirou do equilíbrio. Bom, se saímos do nosso equilíbrio, saímos da nossa zona de conforto, esse desequilíbrio nos angustia, nos provoca um sentimento de desconforto que intitulamos de aflição. Esta aflição que é o nome desse sentimento de desequilíbrio e desconforto que temos, sempre houve para todo mundo. E é por isso que Joana nos diz que o consolo não chegará para todo mundo, que o consolo não é para todo mundo no momento, contrariando assim, aparentemente contrariando o que Cristo nos diz, o que particularmente não é uma verdade, não é uma verdade, não é o que ela quer dizer, melhor dizendo. O que ela quer dizer é o seguinte, que aquele que compreende e suporta, entende o processo, esse obtém o consolo mais rápido. Já há outros que relutam, que se vitimizam, que colocam a carga nas costas de outro, culpam outros pela aflição, porque o outro é que provocou a minha aflição. Eu estava bem, mas o meu algoz provocou a minha aflição e eu me vitimizo. Bom, vou demorar mais tempo de me recuperar. A minha consolação prometida por Cristo depende de como eu vou me comportar. Não vamos nos esquecer que o Espiritismo coloca a responsabilidade de nossa salvação única e exclusivamente sobre as nossas costas. Ninguém vai trazer a minha salvação a não ser eu mesmo, a não ser minhas atitudes. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma oração que eu possa orar e que faça com que todos os meus problemas inexistam. A oração é válida, sim, mas a oração é para nos fortalecer, para que nós estejamos mais fortes, mais alertas para enfrentarmos a situação. Não adianta pedir a resolução de um problema se eu efetivamente não lutar para resolver este problema. Se eu não lutar para resolver, e eu digo lutar, como disse Paulo, combater o bom combate. Se Paulo diz combater o bom combate, o rebelar-se, o ir de encontro ao outro, o tentar prejudicar o outro, o tentar maldizer o outro para resolver o meu problema, não tira de mim esta angústia e esta dor, porque eu só aumento o meu desequilíbrio, eu só aumento a minha angústia. Na tentativa de tirar meu sofrimento, eu faço com que o outro sofra. E aí, eu me comprometo em outras encarnações. Eu me comprometo a curar a dor,
a me redimir da dor que provoquei ao outro. E aí, numa próxima reencarnação que eu tiver que me reajustar, se no meu entendimento não evoluir, de novo me comprometerei. E é por isso que, de novo, Joana de Ângeles afirma que o consolo não vem para todos. O consolo só virá para estes quando o sentimento mudar, quando a consciência despertar. Uma vez essa consciência despertando, uma vez essa consciência se revelando, pronto, aí eu tenho condições sim de ser consolado, de ser compreendido nas minhas aflições, não pela espiritualidade, mas eu sou o grande construtor desse processo. Se nós não construirmos esse processo em nós mesmos, de nos entendermos e entender que o que passamos, nossas aflições, são frutos de nossas atitudes. E é por isso que o Espiritismo diz: nada é por acaso. Se não compreendermos isso, aí não conseguimos sair dessa cadeia que nos prende, desse círculo de encarnações e reencarnações, encarnações e reencarnações, porque estamos presos a nossas aflições. O consolo prometido não vem. Nós temos relatos de pessoas em que estão em dificuldades e a espiritualidade grita e intui a essas pessoas a como lidar com essa situação. Só que elas estão tão ocupadas em se vitimizar, estão tão ocupadas em culpar o outro, que não conseguem ouvir a espiritualidade lhe intuindo. Porque, como disse o texto do Pão Nosso, constrói um muro de sombras entre o indivíduo e a espiritualidade. Esse muro de sombras construído pela não clareza, pela falta de discernimento, provoca esse tipo de atitude, de não conseguirmos acessar a espiritualidade maior. Não conseguimos acessar as intuições espirituais, porque estamos demasiadamente presos em nós mesmos, da forma errada. Porque o autoconhecimento, sim, é uma ferramenta. O autoconhecimento nos traz as ferramentas necessárias para melhorarmos. Porque a partir do momento que nos conhecemos, a partir do momento que sabemos as nossas dificuldades, começamos a nos trabalhar para isso, para superar essas dificuldades. Mas se não procedemos assim, se não nos colocamos nesta situação, acabamos não acessando a espiritualidade. Vamos assim colocar a providência divina como uma ferramenta que está ao nosso alcance. Mas esta ferramenta, para alcançarmos esta ferramenta, é preciso que eu saiba utilizá-la. Não adianta eu ter
tentar acessar esta ferramenta sem saber utilizá-la. É isso que nós precisamos aprender, utilizar a ferramenta da providência divina. Como fazer? Estudando, compreendendo o Espiritismo, nos compreendendo. Este é um dos bons caminhos. Outros caminhos existem, porque apesar do Espiritismo ser para mim algo muito revelador, para outros irmãos, não, talvez não pela sua evolução, não seja a ferramenta adequada, não seja a religião adequada. Eles usarão outros tipos de ferramenta, outros tipos de consolo. Mas, de qualquer jeito, para que esse acesso dessa ferramenta da providência divina possa ser usado, seja em que campo de religião for, a gente precisa ter conhecimento, autoconhecimento. Precisamos nos entender como pessoas, como indivíduos, para que a gente possa acessar. Nós firmemente precisamos disso. Jesus sempre nos trouxe palavras de consolo no Evangelho. Jesus nunca negou uma palavra de consolo. E nós precisamos enxergar isso. E, se vocês notarem, Jesus sempre colocou uma condição para realizar os ditos milagres, que era perguntar à pessoa, ao beneficiário do milagre, o que queres que eu faça? Ou tu acreditas? Lembrem do centurião que queria o servo curado e disse que não precisava que Jesus fosse à casa dele, porque ele era um homem de comando e sabia que se ele dissesse a um soldado vai, o soldado ia. Se ele dissesse vem, o soldado viria. Não precisava ele olhar, porque ele era um homem de autoridade e sabia que isso seria realizado. E Jesus lhe disse que não tinha encontrado fé maior. Essa é a compreensão que nós precisamos. A fé do soldado não era a fé cristã até o momento, porque nós temos notícia que depois disso ele acreditou nos ensinamentos de Cristo, mas ele se conhecia como pessoa de poder, de um poder relativo. Ele sabia quais os caminhos, quais as ferramentas acessar. E assim ele pediu a Cristo. E sabendo que, Cristo sabendo disso, Cristo sabendo da forma com que ele lidou com o processo, concedeu, ainda elogiou, dizendo, não encontrei fé maior. É isso que nós precisamos acessar. A forma de atingir nossos objetivos. Forma de atingirmos o consolo. E por isso, de novo, repito, que diz que o consolo não é para todos no momento. O consolo será para aqueles que tiverem condições de acessar o consolo. Nós somos criaturas que somos fadadas à felicidade. Mas como nascemos puros como nascemos ignorantes para adquirirmos, simples e ignorantes, para adquirirmos experiências, vamos
ao longo do tempo, amealhando experiências, adquirindo experiências. Algumas experiências positivas nos elevam, outras experiências negativas nos retêm. Mas o que a gente precisa entender, e Joana de Ângeles nos alerta o tempo todo, é que essas experiências, toda a experiência que nós passamos, é uma experiência positiva. Toda e qualquer experiência que nós passamos, apesar de parecer ruim no momento, é uma experiência positiva. Basta que a gente use esta dor como motivacional, como uma coisa motivacional para nos melhorarmos. Bom, se temos a consciência de que nosso planeta é um planeta de provas e expiações, se passamos por dificuldades, só podem ser por dois motivos: ou por uma expiação, ou por uma prova. Bom, se expiação, precisamos passar por ela da melhor forma possível para que não precisemos mais expiar. Se prova, vamos ter que fazer isso da melhor forma possível para atestar que já estamos com o calibre moral para passar por essas situações sem nos abalarmos. É o diferencial que precisamos buscar. Quando compreendermos que todas as experiências que passamos são positivas, são experiências que nos trazem ensinamentos e que, se colocarmos isso como oportunidades de aprendizagem, vamos sempre nos consolar em qualquer situação. Passaremos do grau de aflitos e de afligidos, o que é problemático, porque quando somos afligidos, sofremos a ação de alguém. Quando somos aflitos porque a situação nos tirou do equilíbrio e nos provocou esse sentimento de aflição. Mas, se entendermos que esse problema, que esse processo é sempre evolutivo e é sempre uma oportunidade de aprendizado, ele nos fortalecerá, nos levará a um patamar a mais desse degrau evolutivo. Esta é a nossa compreensão. Irmãos, vamos agora encerrar a doutrinária. Infelizmente eu não tenho um relógio aqui, eu esqueci de colocar um relógio, eu não sei exatamente o tempo, mas eu bem acredito que essa palestra está dentro do horário. Eu peço a vocês que a gente ore muito por nós todos, ore muito pelas pessoas que estão à frente, os médicos, as pessoas da saúde que estão à frente no combate desta pandemia. Mas, de novo, não sou eu que afirmo, quem afirma é Joana de Ângeles. De novo, repito. Orar também por nós todos, claro. Mas, como eu estava dizendo, não sou eu que afirmo, e sim Ana de Ângeles, que essas aflições que passamos agora, se bem entendidas, se bem compreendidas, servirão e muito para a nossa evolução, para a nossa compreensão de que passamos só pelo que temos que passar.
Tenham todos uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, a depender do horário que vocês assistirem essa palestra. E fiquem com Deus. Vamos fazer a oração, a prece final. Senhor bom Jesus, gratos estamos, Senhor, por esta condição de podermos estarmos juntos, mesmo distantes. A tecnologia oferecida a nós para isso. Lhe agradecemos, Senhor, e lhe pedimos que nossa noite seja de paz e harmonia, e que assim seja.